Olá, vamos continuar com o Poder Legislativo. E na última aula estávamos falando do foro especial, para que eu possa entrar agora na imunidade parlamentar. Mas eu quero retomar aquele foro especial para que você não possa ter dúvida, porque é uma continuação da imunidade. Então observe comigo, quando eu falo foro especial, olha só, foro especial as pessoas chamam de foro privilegiado, mas na verdade não existe nenhum privilégio. Na verdade, foro especial é um juízo diferente para julgar os deputados distritais em caso de crime. Então, quem vai julgar deputado em caso de crime, isso é o famoso foro especial. As pessoas que cometem crime, isso é importante, elas são julgadas por uma vara criminal. Então, a pessoa comum comete um crime, é julgado por uma vara criminal. Um deputado distrital, se cometer um crime, ele é julgado pelo segundo grau da justiça. E o segundo grau é chamado de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Olha só, para que você possa entender essa ordem do Poder Judiciário, olha aqui comigo. Bem, a pessoa comete um crime, ela é julgada pelo primeiro grau. A pessoa comum é julgada por uma vara. E a pessoa comum é julgada por uma vara, geralmente quem está na vara é um juiz, ou quem sabe um tribunal do júri, mas é o primeiro grau. Pessoa comum cometeu um crime, é julgado por uma vara criminal. Essa pessoa ela pode recorrer e ir para um segundo grau. Falar, eu não concordei com a decisão, eu vou lá para o Tribunal de Justiça do DF. Eu não concordei, eu vou para um terceiro grau, ou um grau superior, o STJ, podendo até chegar ao STF. Então a justiça brasileira é dividida em grau. Primeiro grau, segundo grau, grau superior e grau supremo. No primeiro grau tem o juiz, segundo grau tem desembargadores, no grau superior ministros e ministros também no grau supremo. O que eu falei é que deputado distrital, se cometer crime, ele vai suprimir uma instância, ou seja, ele já começa direto no segundo grau. Ele vai direto para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ok? Então, nós sabemos que o foro especial é um juízo diferente para julgar deputado distrital. E se ele cometer crime, ele será julgado pelo segundo grau da justiça, será julgado pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios, ok? Importante sabermos quando é que inicia esse foro especial. Então, olha só comigo. Bem, eu coloquei aqui esse quadro e chamei aqui de Batata. Digamos que Batata é um cidadão comum. E Batata acaba de cometer um crime. Se Batata comete um crime, ele é julgado por uma vara criminal. Ele é um cidadão comum, vara criminal. Quando é que a pessoa começa a ter um foro especial? Batata resolve ser candidato. Se comete um crime, vara criminal. Batata acaba de ser eleito. Quando é que é a eleição? A eleição é no primeiro domingo de outubro. Se Batata comete um crime, vara criminal nele, ok? Na verdade, depois da eleição, eu tenho a posse. E a posse é no dia 1º de janeiro, do ano posterior à eleição. O que a nossa lei orgânica nos fala é que depois da eleição e antes da posse, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, ele vai dar um diploma para o deputado que foi eleito. Ele, tá aqui um diploma para você. E o diploma, então, ele é depois da eleição, antes da posse. A lei orgânica fala a data? Não. A lei orgânica não fala. Ela só fala que desde o diploma ele começa a ter o foro especial. Agora, para você saber, o diploma, ele acontece geralmente em meados de dezembro. O Tribunal Regional, ele costuma marcar no dia 17 de dezembro a data para que possa entregar o diploma aos parlamentares que foram eleitos. Então, desde o diploma debaixo do braço, o parlamentar passa a ter um foro especial. Ou seja, ele vai ser julgado pelo TJDFT. A partir daqui é julgado pelo TJDFT. E comete durante o mandato crimes, TJDFT. Chega ao final do mandato, o processo que está no TJ, que não foi concluído, ele volta lá para a vara
criminal, se não houver a conclusão. Então, você tem que entender que deputados serão julgados pelo Tribunal de Justiça do DF, aqui inicia o foro, desde o diploma debaixo do braço. Tranquilo? Agora, o que você tem que saber é que ele será julgado, mesmo que o crime ocorreu antes do diploma. Quando ele pega o diploma, aquele processo está na vara, ele vai ser transferido para o TJDF. Se ele comete um crime durante o mandato, já começa no TJDF, ok? Então olha aqui comigo mais uma vez. Olha só, o Batata cometeu um crime, é julgado na vara criminal, é candidato, vara criminal. Batata acaba de ser eleito, vara criminal. Batata foi diplomado, pegou o diploma, o processo que está na vara criminal é transferido para o TJDFT, ok? E aí, aqui é a ideia do foro. Então o foro, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça do DF após o diploma, mesmo em caso do crime ter sido cometido antes do diploma. Tranquilo? Agora, se ele comete um crime depois do diploma, já começa direto no TJDFT. Ok? Então isso é o foro especial. Eu preciso do foro para que a gente possa entender a imunidade parlamentar. Ok? Venha comigo. Olha só a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é uma proteção. É uma proteção que eu vou dar ao parlamentar. Na verdade, se eu for a doutrina, é uma proteção que eu dou ao legislativo. Agora, como o deputado está dentro do legislativo, ele acaba sendo atingido, o deputado distrital, pela imunidade parlamentar. Então, ele vai ter uma imunidade. O que eu tenho que ter cuidado, e aqui está me referindo ao artigo 53 da nossa LODF, eu tenho que ter cuidado porque a imunidade, ela inicia parte dela com o diploma e parte da imunidade vai iniciar com a posse. Então a imunidade que começa com o diploma, a doutrina chama de formal. Então a imunidade formal é a imunidade que começa com o diploma. O parlamentar põe o diploma debaixo do braço, ele passa a ter imunidade. E que imunidade é essa? Imunidade de prisão. Deputado só pode ser preso em caso de flagrante inafiançável. Cuidado com isso. Quando eu falo que deputado só pode ser preso em caso de flagrante inafiançável, é que após o diploma, o parlamentar pega a imunidade de prisão. Ou seja, ele não vai mais poder ser preso por qualquer crime. Tem que ser um dos crimes inafiançáveis previstos na legislação penal. Ah, quais são eles? Ué, temos vários, né? Tortura, tráfico, terrorismo, crime de racismo, crimes hediondos. Se ele comete um desses crimes, ele pode ser preso. E cuidado com isso. Por que ele pode ser preso? Porque ele só vai ser preso se for pego em flagrante. Ok? Então tem que ser inafiançável e flagrante. É o que a doutrina chama de flagrante inafiançável. Deputado só vai ser preso se houver um flagrante inafiançável, ou seja, se cometer um dos crimes inafiançáveis. E nesse caso tem que ser pego em flagrante, ok? E ele tem essa imunidade. É uma imunidade de prisão que começa com um diploma, chamado de imunidade formal. Olha só que importante isso. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos deverão ser remetidos em 24 horas à Câmara Legislativa. Então, se houve um flagrante desse crime inafiançável, a autoridade policial, ela tem que pegar o flagrante e encaminhar para a Câmara Legislativa. Qual é o prazo? 24 horas. Ok? Tem que encaminhar. Para quê? Para que a Câmara possa resolver sobre a prisão. Porque a prisão do parlamentar, em caso de flagrante inafiançável, ela é de responsabilidade da Câmara Legislativa. É a Câmara que decide se ele vai continuar preso, se ele vai ser solto, se ele vai estar em prisão domiciliar. A responsabilidade é da Câmara Legislativa. Venha comigo, olha só. A maioria de seus membros, ou melhor, dos membros da Câmara, resolve sobre a prisão. Quando eu falo maioria, é claro, maioria de 24 é chamado de maioria absoluta. Ou seja, 13 deputados decidem, irão decidir sobre a prisão do deputado que está preso. Ah, como é que vai ser? Vai ser solto? Vai ser prisão domiciliar? Vamos pedir a custódia dele? A decisão é maioria absoluta dos deputados distritais.
ok? Após receberem, claro, as cópias do flagrante, os autos, que devem ser encaminhados em 24 horas à Câmara Legislativa. Bom, eu tenho que ter cuidado porque nessa sequência de imunidade formal ainda, eu tenho a comunicação. Olha para mim, gente. Olha só. Eu falei que o deputado só pode ser preso desde o diploma se houver um flagrante inafiançável, isso é chamado de imunidade formal. Agora, em caso de prisão dele, tudo bem, a Câmara pode relaxar a prisão, a decisão é pela maioria absoluta dos deputados distritais. O que eu tenho que ter cuidado é que existe a imunidade de comunicação. O que é isso? Qualquer processo aberto após o diploma, os processos antes do diploma, eles vão ter foro especial, mas não existe a imunidade de comunicação. Atentos, qualquer processo aberto por crimes ocorridos após o diploma, então o crime tem que ter sido ocorrido após o diploma, o Tribunal de Justiça é obrigado a comunicar à Câmara Legislativa sobre a abertura daquele processo, ok? Então, se o crime ocorreu após o diploma, o TJ tem que, obrigatoriamente, sob pena de nulidade do processo, comunicar à Câmara Legislativa que está abrindo um processo. Senhores, atenção, não é autorização. A Câmara não precisa, e nem o TJ vai precisar de autorização para processar um deputado, mas ele é obrigado a comunicar se o crime ocorreu após o diploma. Ok? E a Casa faz o que com aquela comunicação? A Casa pode sustar o processo. Sustar é falar, TJ, você não vai processar o deputado. Por quê? Porque nós não queremos. É uma imunidade poder sustar um processo se o crime ocorreu após o diploma e o TJ comunicou à Câmara a abertura do processo, a Câmara pode sustar esse processo. Ok? Olha só, vamos comigo, anotei isso aqui para que você fique bem atento a isso. Olha só, recebido uma denúncia contra um deputado por crime ocorrido após, e isso é importantíssimo, o crime que tem que ter sido após o diploma, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dará ciência à Câmara Legislativa. E o que a Câmara faz? A Câmara Legislativa, por iniciativa de partido político com representantes na Câmara e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o processo, sustar o andamento da ação. Bem, dois detalhes aqui. Eu falei que existe a imunidade de comunicar. Eu só comunico se o crime ocorreu após o diploma. E os parlamentares poderão sustar esse processo. Para sustar, o pedido tem que ser feito por partido político com representantes na Câmara Legislativa, ou seja, partido que elegeu pelo menos um deputado distrital. É ele que faz o pedido para sustar o processo. E a decisão é da maioria absoluta dos deputados distritais, ou seja, de 13 deputados. Olha só então comigo, olha só, o pedido, o partido político pede, a maioria absoluta dos deputados, 13 deputados, irão decidir sobre se susta ou não o processo contra o parlamentar, ok? Atento nesses dois dispositivos. Aqui faz parte da imunidade formal de comunicação. Comunico, não preciso de autorização, a autorização acabou, não existe a autorização para a Câmara dar autorização ao TJ, isso não existe, existe, claro, a comunicação e a Câmara poder sustar um processo. Tranquilo? Senhores, olha só, na sequência, o pedido de sustação será apreciado pela Câmara Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias. Ah, existe alguma punição se não apreciar em 45 dias? Não. A lei só fala, se houve um pedido de partido político para sustar um processo, tem-se um prazo previsto na nossa lei orgânica, 45 dias. Tranquilo? E olha aqui na sequência, se sustar o processo, pode, não vai processar mais não? Não. Só que só pode sustar durante o mandato. Então só pode sustar durante a legislatura. Ah, e se sustar durante a legislatura? O processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Ou seja, todo um processo criminal tem um prazo para que possa ser a pessoa processada, para que possa o poder judiciário, o Estado poder processar. Na verdade, enquanto tiver
olha só, interessante isso, hein? Presta atenção. Enquanto tiver com esse pedido da Câmara autorizando que se suste um processo, naquele período não há de se falar em prescrever aquele processo. Então não há de se falar em prescrição. É como se houvesse parado no tempo aquele processo, depois continua, aí volta a correr a prescrição. Ok, gente? Então tá bom, fique atento a isso. Bem, olha só para mim. Nós falamos de imunidade formal. Imunidade formal começa com o diploma. Imunidade formal é de prisão e imunidade formal é de comunicação. Prisão só pode ser preso flagrante inafiançável e a casa resolve a prisão por decisão de 13 deputados. Comunicação, só comunico se o crime ocorreu após o diploma. Crimes ocorridos antes do diploma não há de se falar em comunicação. E o crime que ocorreu antes do diploma? Ele só vai sair da vara criminal, vai ser transferido para o TJDF e não há de se falar em comunicação e nem poder sustar aquele processo. Agora, se o crime ocorreu após o diploma, o TJ é obrigado a comunicar à Câmara Legislativa a abertura do processo. Se não comunicar, o processo será nulo. Ok? A nulidade absoluta do processo. E a Câmara Legislativa, ela pode, por iniciativa, pedido de partido político, sustar aquele processo por decisão de 13 deputados, maioria absoluta. Ok? Imunidade formal. Agora, existe uma imunidade que começa com a posse. É a chamada imunidade material, imunidade real ou apenas a inviolabilidade. Eu tenho que ter cuidado, porque os parlamentares eles são invioláveis em suas opiniões, palavras e votos. É interessante que essa inviolabilidade, ela atinge tanto a esfera civil quanto a esfera criminal. Se o parlamentar chegar na Câmara e falar algo num discurso dele, caloroso, ele chega lá e fala, olha, eu quero falar para vocês que fulano, meu vizinho, é um picareta. Ele não vai responder por danos morais, uma ação civil. Como também ele não vai responder uma ação criminal por injúria, difamação, calúnia. Ele tem a imunidade, chamada também de inviolabilidade, de suas opiniões, palavras e votos. Ok? Olha só comigo, eu coloquei isso aqui para assimilar, para você ficar bem tranquilo. O deputado distrital são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, ele não responde na esfera civil, não responde na esfera civil, nem na esfera, nem na civil, nem na esfera penal, por suas opiniões, palavras e votos. Ok? Agora, o interessante, na sequência aqui, são algumas obras que eu pus. Os deputados distritais, aqui vai ser uma questão agora de testemunhar e de o deputado poder prestar serviço das Forças Armadas. Mas antes disso, eu volto então. Eu pensei que estava na sequência, mas está aqui dentro mesmo, tem que falar. Preste atenção. Imunidade material começa com a posse. Essa imunidade material, você está estudando um concurso mais específico, ela vai falar para você duas coisas importantíssimas. Que ela vai ser absoluta dentro do Poder Legislativo. Então, qualquer palavra, opinião e voto dentro do Poder Legislativo é de forma absoluta, ele possui a imunidade absoluta. Mas ele pode ter essa imunidade fora do Poder Legislativo. Por exemplo, numa entrevista jornalística, que ele está fazendo fora, ele foi convidado para ir até uma rádio, até uma televisão, e lá ele fala alguma coisa, uma opinião, palavra e voto, relacionado ao mandato, relacionado à atividade parlamentar, ele vai ter também a imunidade. Ou seja, a imunidade dentro do Poder Legislativo é absoluta, fora do Poder Legislativo, se tiver ligação entre a fala dele e a atividade dele, ele também vai ter imunidade, ok? Presta atenção nisso, olha só. A imunidade, ela vai ser absoluta se for dentro do Poder Legislativo. A imunidade será relativa se ela for fora, pronunciamentos fora do Poder Legislativo. Relativa por quê? Porque só vai ter imunidade se tiver a ligação entre a fala e a atividade parlamentar.
Se tiver a ligação entre fala e atividade parlamentar, ele terá imunidade. Se não tiver, ele não tem imunidade, ok? Perfeito. Gente, 2 pontos que eu vou falar. Eu vou falar sobre testemunhar e vou falar sobre incorporar as Forças Armadas. Atenção nesses 2 textos. Aqui é um texto seco da lei orgânica, mas que costuma cair na sua prova. O deputado não é obrigado a testemunhar se ele recebeu informação no decorrer do mandato. Olha só, os deputados distritais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informação. Então, se ele recebeu informação no decorrer do mandato, ele não vai ser obrigado a testemunhar, ok? Na verdade, isso não é considerado como imunidade. Isso é considerado pela doutrina como uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Então o parlamentar tem uma prerrogativa de não precisar testemunhar. Ele até pode. Por que não é imunidade? Porque aqui ele pode ou não testemunhar. A imunidade, ele não pode abrir mão dela. A imunidade, ele jamais pode abrir mão dela. Por isso que a doutrina fala que não é imunidade. Testemunhar é apenas uma prerrogativa. Ele poder ou não testemunhar sobre a informação recebida no decorrer do mandato, ok? E aqui na sequência, incorporação de deputado às Forças Armadas, embora militar e ainda em tempo de guerra, depende de autorização da Câmara Legislativa, de licença da Câmara Legislativa, ok? Então, se por acaso ele foi convocado para Forças Armadas, mesmo no período de guerra, ele não vai ser obrigado a prestar aquele serviço militar, ele possui imunidade. Ah, mas eu quero, eu amo defender a pátria, só se a Câmara Legislativa autorizar. Detalhe, não tem quórum. Se não tem quórum, pode ser a maioria simples. Ok? Vamos continuar. Olha só, esse último ponto também é importantíssimo. As imunidades dos deputados subsistirão durante um estado de sítio. Elas vão permanecer durante um estado de sítio. Só podendo ser suspensa mediante voto de 2/3 dos deputados distritais. 16 votos para suspender uma imunidade. Nos casos de atos praticados fora do recinto da casa que sejam incompatíveis com a medida. Que medida é essa? O estado de sítio. Ok? Então, olha só, presta atenção. O deputado possui imunidade. Eu acabei de falar de opinião, palavra e voto. Ele pode falar abertamente. A imunidade ela é absoluta dentro do Poder Legislativo e relativa. Se for ligada à atividade parlamentar fora do Poder Legislativo, ele possui imunidade. O que a nossa lei orgânica falou para a gente agora é que essa imunidade pode ser suspensa temporariamente. Por 16 votos, por 2/3 dos deputados, eu posso suspender a imunidade. Agora, só posso suspender a imunidade para atos fora do Poder Legislativo, jamais atos internos. Dentro da casa, eu jamais posso suspender a imunidade parlamentar. Ela é absoluta, ela vai permanecer. Agora, se por acaso o deputado está saindo da casa, está fazendo pronunciamentos que está atrapalhando aquela medida de estado de sítio, que estado de sítio é um controle de crise, controle constitucional de crise, se ele está atrapalhando aquele controle, ela pode, a Câmara, tá? O executor da medida vai pedir para a Câmara Legislativa, Câmara, pelo amor de Deus, suspenda a imunidade desse parlamentar aqui para fora, porque ele está atrapalhando a restabelecer a ordem no Brasil. Então, se ele estiver atrapalhando, ela pode sim, mas para suspender tem que ter 16 votos da Câmara Legislativa. Ok? Bom, terminamos essa parte de imunidade. Então eu tenho a imunidade formal, que começa com diploma, a imunidade material, que começa com a posse. A diferença dos dois, eu tenho que ter cuidado, porque na imunidade formal está relacionada a questões criminais. A material é tanto criminal quanto civil, porque é aquela inviolabilidade de opiniões, palavras e votos. Ok? Assimila isso. Tranquilo? Vamos continuar. Olha só, perda do mandato. Aqui é interessante que eu vou falar sobre a perda do mandato, e a perda do mandato ela pode ser tanto por decisão da mesa diretora são aqueles 5 deputados que conduzem os trabalhos da Câmara Legislativa, como a perda do mandato poderá se dar na letra B por decisão do plenário, ou seja,
13 deputados poderiam decidir sobre a perda do mandato parlamentar, ok? Então, perda do mandato vai ser o próximo ponto que vamos estudar na próxima aula com muito cuidado. Vai estar previsto ali no artigo 55 da nossa lei orgânica e você tem que ficar atento a isso, ok? Até a próxima aula. Valeu!